Olá, queridos, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo? Então você está pronto para conversar e meditar sobre isso nessa noite? Está tudo bem? Todo mundo pronto? Não senti muita firmeza, não. Mas vamos lá então, irmãos, a gente meditar na palavra de Deus e pensar se realmente está tudo bem e que à luz da palavra de Deus a gente seja edificado pelo poder do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3. É um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Dá uma olhadinha aí para ver se alguém precisa de ajuda. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois vem Cantares, Cântico dos Cânticos, na verdade, né? Eclesiastes, capítulo 3. Amém. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura, irmãos, eu peço que você acompanhe com reverência, abrindo o seu coração, abrindo o seu ouvido para a palavra de Deus, mais uma vez nessa leitura. O Senhor já falou conosco através da sua palavra, na leitura do Salmo, e que Ele fale também agora, mais uma vez, aqui no texto de Eclesiastes. Eu vou ler do verso 1 ao 8, em seguida eu vou ler alguns outros versos, verso 11 e depois de 14 a 15. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, todos nós aqui viemos nessa noite, talvez com uma esperança de que suas vidas sejam mudadas. Elas vieram na expectativa de que o Senhor faça algo na vida delas, intervenha em situações que talvez elas não vejam saída no momento, e vieram em busca de um consolo, de uma direção, vieram esperando ouvir o Senhor na sua palavra. Outras pessoas vieram, Senhor, porque elas não têm sequer nenhuma perspectiva, talvez estejam se sentindo como se estivessem num buraco, presas, sem saída, mas que haja para elas esperança também, Senhor, conforme a Tua palavra, os Teus desígnios. E queremos Te rogar nessa noite que o Senhor desvende o nosso coração, tire o véu dos nossos olhos, que o Senhor traga, assim, ó Deus,
discernimento, entendimento, conhecimento, e que o Senhor, de fato, amoleça o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Para ouvirmos mesmo, Senhor, a Tua voz. Nos aquietarmos, nos sujeitarmos à Tua vontade, ó Deus. Dá razão a Ti. Dá razão a Ti, Senhor. Que o Senhor curve os nossos corações diante do Senhor. E só o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu me lembro, eu tenho estado bastante voltado para as memórias infantis nesse início de ano. E eu me lembro quando eu tinha por volta de uns 5 anos, morava ali na região da Praça 14, nós nos dirigimos para um lugar, não sei se quem é das antigas conhece, fica entre a Avenida Tarumã e a Rua Emílio Moreira, próximo ali da Escola de Samba, Vitória Régia, Escola Estadual Luzia Nascimento. Não sei se quem é dessa época e conhece ali vai lembrar. Havia uma sorveteria chamada Zizas ali. E tinha um parquinho de areia lá, e eu estava lembrando dessa época. E de como a gente pode comparar algumas coisas, né, daquela época, como a gente tinha alguns tipos de brincadeiras que eram completamente analógicas, né? E que a gente vê na geração de hoje, talvez uma certa distância em relação aos brinquedos, as brincadeiras que eram, né? Ainda são mais analógicas. Mas eu me lembro que havia uma gangorra lá. E é interessante a gente pensar na dinâmica, né? Na mecânica tão simples de um brinquedo analógico como uma gangorra. E aí, não sei se as crianças de hoje conhecem, né? Ainda tem por aí, mas não sei qual é o nível de vontade delas de um brinquedo assim que para a gente era interessante, mas para elas talvez não seja tão interessante assim, algo monótono e chato. Mas eu lembro que aquilo para mim, quando criança, era muito interessante, porque, pensa comigo, né, uma mecânica tão simples, uma pequena tábua, e aí um senta de um lado, outro senta do outro, e aí você pode se divertir, ora subindo, ora descendo. Uma brincadeira tão boba, tão simples, né? Mas quando a gente está lá em cima, a gente se sente como se estivesse no lugar mais alto do mundo. Nós, como crianças, somos tremendamente imaginativos, né? E aí a gente se sente lá, por cima, tudo legal, e aí de repente desce. E aí quando você desce, a perspectiva muda, você se sente no controle da situação. E aí quem está embaixo controla tudo, se o outro vai descer ou não. E aí a gente vai se tornando adulto, a vida vai ganhando umas profundidades que são tanto quanto parecidas. A gente vai começando a experimentar e a ver que ela também é feita de altos e baixos. Mas que nem sempre a gente está no controle da situação. Na verdade, eu até me atreveria a dizer que a gente nunca está no controle da situação. E há outros momentos em que a gente só quer mesmo aproveitar o momento. A gente está por cima e a gente está curtindo aquele momento. E eu sei que tem várias pessoas aqui que estão nesse momento da vida. Depois, talvez, de 10, 15, 20 anos de esforço, trabalho, planejamento, tentativa, choro e lágrima, chegaram a um estágio da vida em que agora está desfrutando, está vivendo o ápice da sua vida. E que bom, que bênção, que Deus te abençoe ainda mais. Mas há outras pessoas também que talvez estejam passando por um momento mais baixo, dificuldades, falta de perspectiva, parece que realmente perdeu todo o controle da sua própria vida, não consegue mais discernir nenhum outro caminho que possa ser viável para ela continuar caminhando. E talvez pessoas até que cheguem ao ponto de achar que a vida se tornou um absurdo. Então, a vida, a gente vai percebendo que ela é feita desses altos e baixos. O grande perigo para a gente é pensar que a vida é só alto ou só baixo. E a palavra de Deus vem para mostrar para a gente que não é assim. Não foi assim que Deus fez a vida. Ela não é feita só de altos, ela não é feita só de baixos. Deus fez isso de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, tão simples, mas tão verdadeira. Como diz o texto, né? Deus fez isso para exercitar a gente e ainda assim a gente não consegue entender como é que essas coisas funcionam. Mas o fato é que Deus fez tudo no seu determinado tempo. De maneira que tudo tem o seu propósito. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes a gente quer controlar a vida porque a gente ainda não entendeu. Por mais que a gente saiba, né? Todo mundo consegue contar uma história, uma experiência,
uma vivência de que, sim, a vida tem lá suas dificuldades, seus desafios, tem as suas noites escuras, mas também tem os seus dias de alegria. Não obstante a gente saiba de tudo isso, muitas vezes quando a vida se impõe de tal maneira, é mais difícil a gente aceitar algumas situações, algumas ocasiões. Então, nem sempre, como diz aqui, né, a gente consegue compreender. E Deus fez isso de tal maneira que os homens não conseguem atentar para essa realidade. Isso porque, irmãos, a verdade é que a gente tem a tendência de tentar fazer da vida algo que Deus não fez dela. Então, a gente precisa entender a essência do que é a vida. Parece uma coisa muito filosófica, né? Mas não é. Isso está mais presente na nossa realidade do que a gente imagina, do que a gente pode admitir. Por isso, eu trouxe como título para essa mensagem o paradoxo da vida. Você vai pensar, paradoxo? Mas que palavra que a gente nem usa no nosso dia a dia, né? Mas a gente vive isso a nossa vida inteira e nem sequer se dá conta. Qual é o grande paradoxo da vida? Aqui na palavra de Deus a gente vai ver vários deles. E a primeira coisa que a gente vai entender é que a vida é de fato um paradoxo, porque ela é composta, ela foi costurada, ela foi constituída por Deus por essa série de ocasiões e acontecimentos que são opostos. De alguma maneira tão misteriosa, tão profunda, tão sábia, tão poderosa, Deus planejou a vida de modo que isso se complemente e isso faça com que seja o que a gente chama vida. Ela é feita disso. Ela é feita de como a gente leu, né? O tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de abraçar, o tempo de afastar-se de abraçar, o tempo de guerra, o tempo de paz, o tempo de ficar calado, o tempo de falar. Ela é feita desses opostos, são paradoxos. Isso é um paradoxo. São realidades que são opostas, mas se complementam. Quando a gente olha para a existência, a gente vê essas duas coisas acontecendo. Não necessariamente ao mesmo tempo, não na nossa vida. Mas quando a gente olha para a vida de alguém que está num momento diferente da gente, a gente faz julgamentos. Ou a gente se coloca numa outra posição, né, diferenciada, mais acima, talvez, da outra pessoa. Mas não foi assim que Deus fez a vida. Ele a fez mesmo com essa complexidade, feito de coisas que se opõem, mas se complementam, mas que constituem a vida. Agora também é verdade que, não obstante, de fato, a vida seja aquilo que Deus dela fez e como ela fez, ela também é aquilo que nós fazemos dela. Também isso é um paradoxo. É Deus que faz, mas somos nós que fazemos também. Essa é a realidade. O que nós fazemos da vida, isso ela vai ser. Por quê? Vida, nessa nossa perspectiva, é a maneira como nós reagimos a essas ocasiões, situações que Deus coloca na nossa vida e convida a gente. Olha, você vai rir, você vai chorar, você vai abraçar, você vai se afastar de abraçar. Você vai experimentar um tempo de conflito, você vai experimentar agora, mais adiante, um tempo de paz. E Deus vai colocando isso na nossa vida e vai chamando a gente para reagir, para ver como nós reagimos. E aí, por isso, o pregador aqui, né, como ele chama a si mesmo, Eclesiastes significa isso, o pregador, ele vai falar que Deus fez isso para exercitar os seres humanos, para ver se eles conseguem atinar que eles não têm um controle sobre as suas vidas. É Deus quem determina cada uma delas. E aí, irmãos, a gente conhece vários outros paradoxos. Por exemplo, casar é uma bênção. Mas pensa numa coisa difícil. É um paradoxo. Trabalhar, até quem diga que é bom. Mas ganhar sem trabalhar, eu tenho certeza, todo mundo acha que é melhor. Vai dizer, não, eu adoro trabalhar. Essa é a sua profissão que você escolheu, esse alto salário que você escolheu. Por que foi, afinal? É matemática pura. Você quer trabalhar muito, mas você quer ganhar proporcionalmente muito mais. No fim das contas, dá no mesmo. Você quer trabalhar menos e ganhar mais. São paradoxos. A gente não consegue ter ao mesmo tempo as duas coisas. Comer é bom demais, mas a gente acaba ganhando um pouco de peso. O ideal seria o quê? A gente comer, mas emagrecer, né?
Se fosse possível, a gente diria, minha vida está maravilhosa, gente, está lá em cima, ó. Eu como e não engordo, só emagreço. Vê como a gente quer pegar a vida e fazer dela aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus fez? Tem que ser assim, irmãos. Foi assim que Deus fez e é assim que ela é. Tem que ter um contrabalanceamento, né? Tem que ter um equilíbrio, e foi Deus que determinou que essas coisas fossem assim. Por isso, eu queria te convidar a pensar em 3 verdades à luz desse texto que nós lemos, irmãos. A primeira delas é que Deus fez os tempos bons. A gente vê aqui 14 conexões entre esses 2 tipos de realidades. E vários deles a gente poderia considerar coisas boas. Todos os tempos bons que a gente vai experimentar ainda, que nós já experimentamos na nossa existência, desde o nosso primeiro dia até o último, é porque Deus fez assim. Não fomos nós que produzimos isso. Como diz o pregador, eu vi isso, e eu sei que é dom de Deus que a gente possa experimentar o fruto do nosso trabalho. Que não há nada melhor para o ser humano do que ele se regalar, que ele comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho. É simples, mas isso é dom de Deus. De maneira que, longe deste, ninguém pode aproveitar nada da vida. Por que essa realidade é tão importante, né? Principalmente nos nossos dias, onde as vidas ideais, as vidas perfeitas estão estampadas o tempo todo diante da gente, que são, na verdade, ilusões, fantasias, que se criou de maneira muito massiva nessa época, né? A vida ideal está estampada nas redes sociais, mas por trás daquilo, ninguém consegue enxergar a outra realidade. As pessoas, todas, em todos os tempos, em todas as épocas, por mais firmes, por mais ricas, por mais sábias, por mais poderosas, por melhores ascendências que elas tenham, todas elas têm problemas, doenças, dificuldades. E isso, irmãos, é uma realidade irrefutável. Nenhum ser humano vem a essa existência sem passar por nenhuma dessas situações, ocasiões. Porque Deus fez que a vida seja assim. E geração vai, e geração vem, ela continuará sendo assim. De maneira que a gente é chamado, então, a olhar para os tempos bons e aproveitá-los. Viva o tempo bom, aproveite. Isso é dom de Deus. Aproveita da maneira melhor possível. Desfruta mesmo. Porque haverá também o outro tipo de tempo que Deus criou. E esse é o nosso segundo ponto. São os tempos maus. E eles foram claramente apontados na Escritura de várias formas, como tendo sido criados por Deus. Ou você nunca leu o livro de Jó? Jó nem sabia o que ia acontecer, né? E o texto começa exatamente mostrando isso. No conselho celestial, tudo foi determinado acerca do que aconteceria na vida de Jó. E ele lá, vivendo tranquilo, de boa, não sabia de nada. E aí Satanás aparece lá e faz uma provocação, e Deus já contava com isso. E aí no conselho celestial foi determinado, lá acima, muito acima de qualquer imaginação humana, de que Jó passaria por tudo aquilo. Porque todas as realidades que nós vivemos, experimentamos, sofremos ou nos alegramos, elas são determinadas por Deus. E aí, Deus só faz enviar essa carta lá para baixo. Está aqui, para você. Especialmente para você e para mim. De maneira que nós não devemos também, irmãos, desprezar os tempos maus. Porque eles também são criados por Deus. Não é o que diz a palavra? Eu crio o mal. Eu formo a luz e as trevas. É Deus que faz isso. Ele pode fazer, Ele faz, e Ele continua sendo bom, justo, fiel e Deus. Portanto, quando os dias maus vêm, que a gente olha, por exemplo, aqui, né? Como diz em Eclesiastes, há o tempo de chorar. Então, quando o dia de chorar chegar, o que você tem que fazer? Fingir que está tudo bem, abrir um sorrisão e seguir. Passa por cima e vai embora. Não, eu quero ser feliz. Chegou o momento de chorar, admite e chora. Chora. Jesus chorou, né? Tem gente que diz por aí, né? Homem não chora. Chora. Jesus chorou. Nenhuma nem 2 vezes. Por que nós não haveríamos de chorar quando o momento pede que a gente chore? Ele também disse isso, né, para os fariseus, né? Nós vos tocamos flautas e vocês não dançaram.
entoamos lamentações e vocês não choraram. Porque, afinal de contas, vocês estão sempre insatisfeitos com a vida de vocês. Não importa a situação. Mas Deus nos convida, irmãos, a gente chorar quando o tempo de chorar chegar. Chora, desabafa, reclama com Deus. Fala com Ele, derrama o coração, expõe da maneira que você está vivendo aquilo. Tenha essa ousadia de falar para Ele: Senhor, é o seguinte, o Senhor me apertou, eu não aguento mais. Não dá. Chega. Eu não sei o que o Senhor quer com isso. Se tiver que prantear, pranteia. Agora, quando tem um momento de alegria, se alegre também. Mas não pensa que isso vai durar para sempre. São duas coisas que acabam adoecendo, né, gente? Primeiro, de um lado, é que a gente se iludir achando que a vida vai ser só alto, e que vai ser tudo bom, tudo certinho o tempo todo. E aí, quando vem a dificuldade, a gente se frustra. E tem gente, por achar que a vida vai ser sempre lá em cima, sempre no alto, sempre 100%, e que ela tem que ser assim o tempo todo, a gente tem que manter essa roda girando, esse mecanismo tem que estar funcionando a nosso favor o tempo todo, para a gente estar confortável, feliz, saudável, bonito, o tempo todo. Porque a gente acha que tem que ser assim, quando vem dificuldade, a gente acaba se tornando pessoas tremendamente frustradas, desesperançosas. E isso faz a gente adoecer. Agora, de outro lado, também é verdade. Algumas situações difíceis, pesadas, que acontecem na nossa vida, e aquela noite escura parece que nunca vai acabar. A gente não vê saída. Às vezes a gente está sozinho. Ninguém consegue entender a nossa dor. Não há quem pergunte, não há quem se importe. E realmente a gente se sente muito solitário. Mas a vida não é só isso. Vai passar. Por quê? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos repetir de novo esse versículo para a gente não esquecer? Tudo, vamos lá, todo mundo junto? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vai ter o tempo de sorrir, vai ter o tempo de chorar. O importante é a gente não viver como se a vida fosse só isso. Porque quando a gente vive também só na escuridão, só no lamento, só no choro, a gente adoece. A gente perde de vista o propósito real da vida que Deus criou. A vida é assim. Mas tenha certeza de que isso também vai passar. Vai passar, meu irmão. Eu sei que isso é uma frase muito clichê, né? As pessoas às vezes só falam assim: não, vai passar. Mas está aqui escrito, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Claramente para nos dizer que vai passar. Assim como o tempo bom passa, o tempo mau também passa. Porque foi assim que Deus fez a vida. Então nós temos aqui, Deus fez os tempos bons, Ele também fez os tempos maus. E, em terceiro lugar, Deus fez ambos, e aí costurou ambos, os tempos bons e os tempos maus. Para quê? Para que nós o temamos, para que nós demos razão a Ele, para que nós venhamos a reconhecê-lo, para que a gente venha sujeitar a nossa vida a Ele, e dizer: Senhor, Tu és o autor da vida, o Senhor é quem sabe o que é a minha vida. Porque nós fomos preparados para a eternidade. Eu sei que aquele desejo de sempre superar aquela situação, ela vai estar lá. O tempo todo ela vai estar lá. Porque nós fomos preparados para viver uma vida livre de problemas. Principalmente aqueles que nós causamos, né? Mas a verdade é que enquanto nessa existência, nessa ordem de coisas, foi assim que Deus fez a vida. Então nós devemos aí, como dizem, né, dançar conforme a música. Se a música é lenta, é devagar, é chorosa, é melancólica, então que seja assim. Se você está vivendo um momento de luto,
Viva o seu luto. Mas que esse luto não se torne a sua vida. Você está vivendo um momento de falta de direção? Busque direção, mas não pense que vai ser sempre assim também. Você vai se encontrar na vida, no seu caminho, na sua direção. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de rir também. Eu conheço pessoas que assim, parece que elas fazem questão de que a vida seja o tempo todo sorriso. E aí a pessoa se torna uma coisa chata até. Ah, não, para mim é sempre tempo bom, sempre sorrindo, tudo é gargalhada. Sinceramente, eu não consigo entender. Deus não criou só o riso, só a gargalhada. É bom demais, a gente sabe. Mas chorar também é bom às vezes. Aquela lavada na alma. Quanto tempo faz que você não chora assim? A gente pode contar, a gente conta das gargalhadas, né? Aquela que a gente não consegue segurar. Mas quanto tempo faz que você não dá aquele choro da sua alma, aquele que dói o coração e aperta e você, às vezes, nem sequer consegue falar uma palavra? Viva isso, se tiver que viver. Reconheça como isso também vindo da parte de Deus. Dê razão a Ele. Aceite isso e entenda que isso também vai passar. Por quê? Tudo tem o seu tempo determinado. Já esqueceram? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para encerrarmos, meus irmãos, eu queria trazer algumas aplicações. A primeira delas é que a gente deve realmente aproveitar esses dias bons. Se possível, se alegrar com os que se alegram, né? Aproximar aqueles que a gente quer estar perto, compartilhar essa alegria. Não tem coisa melhor, né? Na simplicidade da vida, compartilhar esse momento com quem a gente gosta de estar perto, com quem a gente ama. É simples, né? Então aproveita isso. Cria essas oportunidades também, né? Segunda coisa não prolongue os dias maus. Não faça que aquela noite escura se torne uma eternidade na sua existência. Passe por essa fase entendendo que ela vai de fato passar. Tendo a certeza de que vai passar porque Deus disse que é assim. Por quê? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Também esse tempo tem um propósito e ele vai passar. Terceiro lugar, irmãos, é que não existem atalhos. Por que eu digo isso? Nas últimas décadas, a gente tem visto uma avalanche de pessoas que têm proposto atalhos para a vida. Atalho para você se tornar mais feliz, atalho para se tornar mais saudável, mais bem-sucedido, mais rico, mais realizado. São mentiras. Falando de maneira bem clara. Não existem atalhos na vida. Deus não criou a vida com atalhos. Então siga o caminho que Ele criou. Respeite a vida. Respeite a Deus. Respeite a vida da forma como Ele criou. Dê razão a Ele. Em quarto lugar, irmãos, a gangorra sobe e a gangorra desce. E aí, na nossa vida de adulto, não fica olhando para o lado. Talvez você veja alguém em cima enquanto você está embaixo. Então, não compara a sua vida. Porque aquela pessoa está vivendo um momento totalmente diferente do que você está vivendo hoje. Então, não faça comparações, porque a sua vida tem um tempo diferente. A vida do outro tem um tempo diferente. De maneira que cada pessoa aqui, Deus fez com um determinado tempo. Por quê? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus.
Então a gangorra, irmãos, ela sobe e ela desce. Mas que a gente não seja como meninos, achando que ela vai ficar o tempo todo em cima. Ou o tempo todo embaixo. Que o nosso maior legado seja uma vida sob o temor de Deus. Porque, afinal de contas, a suma de tudo é: teme a Deus, aproveita a vida, desfruta. Mas lembra-te, você vai ter que dar contas de tudo o que você fizer. Você e eu. Então, a suma da vida é: tema a Deus em todas essas coisas. Reverencie a Deus em todas essas coisas. Reconheça a Deus em todas essas coisas. Sujeite a sua vida a Ele em todas essas coisas. Permita que Ele entre na sua vida dessas maneiras que Ele quis fazer. O nosso Deus é o Deus da cruz, irmãos. Não é o Deus do sofá, da cama, do palácio. Nosso Deus veio a esse mundo e Ele foi crucificado. Ele não morreu confortavelmente. Nós queremos morrer confortavelmente, né? Se possível. Mas o nosso Deus não morreu nada confortável. Ele veio para mostrar para a gente uma vida ideal, que é uma vida segundo Deus. E o que fizeram com a vida? Mataram o autor da vida. Nós o matamos. Porque essa vida que Ele veio para dar para a gente não quer. A gente quer o nosso conforto. A gente quer estar só em cima o tempo todo. Mas, se ela não descer, ela não sobe. E Deus fez a vida assim para que a gente tema diante dEle. Minha oração, então, é que você saia com esse temor no coração acerca da vida, da simplicidade que ela carrega, do significado tão profundo, mas tão singelo ao mesmo tempo, que Deus revela de maneira tão clara, mas também tão oculta às vezes, né? Que é uma realidade que está aí o tempo todo, mas a gente nem sempre consegue enxergar. Que Ele nos dê discernimento para que em tudo isso a gente possa honrar e temer ao Seu nome e reverenciá-lo como Ele é digno de ser reverenciado. Vamos ficar de pé e vamos orar.